E se a liberdade que você tanto busca acabasse te isolando do mundo? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um livro de menos de 150 páginas, mas que vai te deixar pensando por semanas. E eu estou falando de Antes e Depois, da escritora ítalo-cubana Alba de Céspedes. Vocês já me ouviram falar aqui dessa autora, com certeza. Esse é o terceiro livro dela que eu leio. E se você gosta de Helena Ferrante, você precisa conhecer Alba de Céspedes. Ela é uma das maiores inspirações para Helena Ferrante. Ela já disse isso em vários lugares, que suas obras são inspiradas nessa autora, que escreve lindamente sobre mulheres e o feminismo. E nesse livro, que foi escrito depois de O Caderno Proibido e Na Voz Dela, ele foi escrito em 1955. Ele era para ser um conto, na verdade, mas ele ficou um pouco maior que isso. Não chega a ser um romance, talvez uma novela, né? Seja. E Alba de Céspedes vai falar aqui sobre o preço que as mulheres pagam para serem livres, donas da sua própria vida e do seu próprio destino. E antes de começar a falar sobre o livro, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha para mim, para que eu possa continuar fazendo mais conteúdos aqui e que mais pessoas conheçam o meu canal. E isso faz com que eu me sinta encorajada a fazer mais conteúdos para o meu canal. E desde já, deixo o meu agradecimento para você que está me acompanhando toda semana. Bom, vamos lá falar sobre Antes e Depois. A história é narrada por Irene, que é uma mulher que vem de uma família de burgueses da Roma tradicional, mas Irene resolve romper com a família, com as expectativas da família, para viver a sua própria vida. Ela recusa um casamento que a mãe dela tinha idealizado para ela. Marido estudado, a mãe faz grandes elogios para esse pretendente dela, né? Se chama Maurizio, não sei como que se fala em italiano, é escrito com Z, mas eu vou falar Maurício aqui. E ele é um bom partido, né? A mãe fica toda empolgada quando fala desse pretendente para Irene, mas ela acaba, né, saindo, namorando esse rapaz por conta para agradar, né, a mãe dela, que é citada aqui como uma mãe autoritária. Ela descreve aqui como uma mãe que manda na vida das pessoas, da casa dela, dos empregados, das filhas, né? A Irene tem outras irmãs, tem a Adriana e a Marta e a Luciana, eu acho. E a Luciana. Esqueci os nomes aqui, mas acho que é a Luciana. E a Marta também é uma que sai da família, ela se torna enfermeira na Cruz Vermelha e sai da família, e a mãe tem um grande orgulho dessa filha, né, que se tornou uma pessoa dedicada a outras pessoas, a cuidar da fragilidade, né, das pessoas na guerra. E até a Irene, ela vai lá onde a Marta está e passa um tempo lá para ver se ela se encontra, se ela também pode ser essa pessoa, para romper com a família dela, que ela não quer ser dependente da família. No começo descreve aqui, a própria Marta fala que ela é dependente da mãe, né? Que afinal de contas a mãe paga as contas dela ainda. Mas ela quer sair desse núcleo família fútil e burguesa. Ela se torna jornalista, que também não é uma profissão muito bem vista pela mãe dela. E ela vai morar sozinha em um apartamento próprio e começa a se sustentar e se torna uma mulher moderna, né, dos anos 50. Mas o problema do livro não começa quando ela conquista tudo isso, mas sim quando essa engrenagem começa a falhar. Tudo vai mudar quando a Hermínia, que é a empregada doméstica que a Irene contrata para ajudar na casa dela, e a Hermínia decide ir embora, voltar para casa dos ex-patrões dela, e a Irene começa a questionar todas essas conquistas que ela teve, mas isso tornou ela uma mulher solitária, e isso faz com que ela sinta um vazio dentro dela e um isolamento
que ela mesma construiu ao redor dela por ser uma mulher independente. E é muito interessante esse olhar que ela deu para essas conquistas dela, que é um perfil que ela fala muito nos outros livros dela, sobre as mulheres que querem mudar suas vidas, que querem ser independentes, mas vivem em seus casamentos ali, presas naquela vida doméstica e familiar. E aqui não, ela já conquistou essa independência, mas mesmo ela estando nessa vida que ela quis, né, que ela conquistou, que ela cortou os laços que prendiam ela a essa sociedade, essa imposição da sociedade, mesmo ela sendo essa mulher que ela tanto quis, não significa que ela é totalmente feliz, que isso não traga outros tipos de consequência. Claro, isso também tem um preço e ela vai pagar aqui o preço por ser essa mulher. Ela não se casou, né, com aquele pretendente, mas ela tem um amante. Ela fala que ele é moderninho, ele é todo à frente do seu tempo, mas que, mesmo assim, ainda se mostra um homem que quer casar com ela, que mostra o seu amor para ela, que, mesmo sendo amante há anos, ainda quer controlar a vida dela. E a Irene, que é essa empregada que foi embora, Irene não, e a Hermínia, que é essa empregada que deixou ela, também questiona o modo de vida dela. Até eu marquei aqui um trecho que eu achei muito interessante, que ela, quando ela vai embora, ela só simplesmente fala que vai embora, pega suas coisas e vai embora. Mas depois ela retorna para explicar por que ela, afinal de contas, a Irene queria uma explicação, por que ela me deixou, né? Parecia que estava tudo muito bem. E a Hermínia explica de um modo, eu achei muito interessante, que ela fala que ela não está acostumada com essa liberdade toda da Irene. Da onde ela vem a Hermínia vem de uma vila muito simples, pela explicação aqui, onde as mulheres têm que se casar e as mulheres não pensam em ser livres, a vida é do jeito que é. Ela fala até que elas acordam cedo, cuidam dos seus filhos, vão buscar água no poço, e a Hermínia não consegue entender essa liberdade. Ela vê homens entrando e saindo da casa da Irene e ela não acha isso normal. Dá pra ver que é uma coisa que ela acha muito interessante, mas ela não quer pra ela. Então ela resolve voltar para casa dos patrões, que era aquela família tradicional e onde quem manda nas contas é o marido, né? E a mulher, a única coisa que ela faz é ir nos shoppings, gastar dinheiro e comprar vestido. Ela não tem que se preocupar com dinheiro. E a Hermínia fala aqui, né, para Irene, no momento que, na casa do ex-patrão dela, quando ele queria pagar alguma coisa, ele só fazia um cheque e comprava. E ela via ali a Irene, toda vez que tinha que pagar uma conta, tinha que ver se ia sobrar dinheiro. Então ela não queria isso para ela. Ela queria um homem, ela até fala assim, que ela também gostaria de ter um homem que pagasse as contas dela e ela também gostaria de ser uma madame, igual a antiga patroa dela. Ela não se identifica com essa vida que a Irene leva. Apesar de ter muito mais liberdade, apesar dela ser dona do nariz dela, ela é, aos olhos de outras pessoas, isso não é uma vida legal, isso não é uma vida que elas querem para elas, esse tipo de liberdade, ter que ficar contando moedinha. Aí o ponto de vista de mulheres diferentes, que é muito incrível, isso que eu acho muito incrível na escrita da Alba de Céspedes, que ela sempre está mostrando que mesmo a liberdade tem o seu preço, assim como ficar em um casamento infeliz tem o seu preço, assim como desafiar a sociedade sempre tem o seu preço. Eu acho que ela mostra muito bem essa visão das diferenças. E o antes e depois aqui, no título do livro, também tem o seu significado, né? O antes mostra a vida dela, quando ela morava com a família dela, na casa da mãe dela, tentando se livrar daquele ambiente, daquele controle, daquela vida cheia de regras imposta pela família dela. E tem o depois, que é a vida que ela conquista,
a solidão do apartamento, o cansaço do trabalho, o julgamento da sociedade, o seu relacionamento com o Pietro, que é seu amante, que se diz um homem moderno, mas que na verdade não sabe lidar com a independência da Irene. Por isso esse título, né? O antes e o depois, as diferenças que ela quis mostrar aqui, as diferenças. E também a autora quis dizer que a independência da mulher não é um conto de fadas, né? Que não termina no foram felizes para sempre e que existe um custo também por ser livre. E por que esse livro é tão genial e tão atual? Primeiro porque a autora, ela escreve de forma íntima e muito psicológica. Você percebe, né, os sentimentos da Irene aqui, como ela se sente em relação a Hermínia ter ido embora, a sua mãe, ao seu casamento, que não aconteceu, né? E o seu amante, você percebe todos os sentimentos ali. O desânimo também que ela sente quando a Hermínia vai embora e ela se vê sozinha ali. Você sente até a poeira acumulando dentro do apartamento dela, porque ela não se sente mais com vontade de fazer nada. E a autora também fala como a sociedade pune mulheres que não performam a feminilidade tradicional. E a Irene é vista como esquisita, como fria, mas ela só quer a paz dela. Ela só quer ficar em silêncio e cuidar da vida dela. E isso é muito atual, né? A gente sabe que não foi só na década de 50 que as mulheres começaram a ter liberdade que isso aconteceu. Hoje ainda acontece muito isso, uma mulher que se propõe a viver sozinha ou cuidar de sua própria vida, muitas vezes ela ainda é julgada e questionada por que ela é sozinha, por que ela não tem um marido, por que ela não tem filhos, né? Que hoje é um assunto, acho que, muito falado, porque uma mulher não quer ter filho e muitas são condenadas por isso. E isso também não aconteceu só nos anos 50, isso acontece até hoje, né? E é um tema muito atual, o que ela fala aqui. E recomendo que vocês leiam, é um livro curtinho, você vai ler rapidinho, não tem muita enrolação, tem bastante descrição dos personagens, mas são todos muito interessantes. O relacionamento entre a Hermínia e a Irene também é um assunto muito necessário aqui dentro, você vai perceber também a diferença de classe social. E espero que vocês leiam Alba de Céspede. Esse é o último livro dela que eu li. Agora não tem mais em português. Espero que as editoras lancem. Essa daqui é da... eu não sei que editora que é. Mas espero que as editoras lancem mais livros dela. Porque eu acho que todos os livros dela devem ser igualmente interessantes. Sempre na temática de Segunda Guerra e feminismo, porque é a época em que ela viveu e escreveu, né? Isso faz parte da vida dela. Então, ela também coloca tudo isso nos livros dela. Aqui também vai ter uma descrição de um período que ela teve que fugir por causa da Segunda Guerra, né? E ficou num lugar isolado até poder ir para um lugar seguro. Ela vai fazer uma pequena descrição aqui, como em todos os outros livros dela. E se você já leu Alba de Céspede, me diz aí, deixa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!